Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriele Mendonça e sou estudante e divulgadora científica, conhecida nas redes sociais como Gabinasa, e onde que eu falo um pouco, principalmente no Instagram, nessa divulgação da parte de ciências espaciais e STEAM, e vou estar aqui apresentando para vocês a parte do centro de lançamento aqui na missão 127 do Habitat Marte. Então, vamos lá. Na primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre, ter uma visão geral do que vai ser abordado aqui na nossa apresentação. Então, a gente vai falar sobre o design interno do centro de lançamento, né, as funcionalidades que a gente vai ter, os setores de instalação e infraestrutura, as máquinas e as tecnologias necessárias para a gente conseguir, né, operar o centro de lançamento, os recursos possíveis de gerar, né, in situ ou transportados da Terra, a nossa estrutura organizacional, esses cargos e os perfis, né, as responsabilidades da tripulação, né, e dos astronautas, é um programa de treinamento que cada astronauta vai ter, né, para conseguir ter um bom convívio, né, e uma boa funcionalidade em Marte. A gente vai ter também alguns vídeos, né, úteis que eu vou estar recomendando para vocês, para que vai aprofundar um pouquinho mais sobre alguns tópicos abordados aqui na apresentação, uns recursos necessários também para uma semana, como comida e água, né, para os astronautas lá. A gente vai saber mais ou menos quanto que vai precisar, né, por dia, talvez, de cada astronauta que ele vai consumir. A gente também vai ter as orientações, né, serem fornecidas para as outras instalações e a estação inteira. Então, a gente vai ter aqui também protocolos com rotinas específicas da instalação, protocolos de segurança, que é importante, e também a atividade de ocupação e entretenimento. Então, a gente vai estar aqui priorizando também a saúde mental da nossa tripulação. Também vai ter sobre microproduções de alimentos, né, para a gente conseguir se manter bem alimentado lá em Marte. Impressões 3D, que vai ser um recurso muito útil para a gente vai chegar nessa parte e vai ver diversas funcionalidades que ela vai ter. Tecnologias também da infraestrutura que poderiam estar em operações aqui na Terra, as diretrizes, né, serem aplicadas à vida diária aqui na Terra, então a gente com certeza vai aprender bastante com essas experiências dos astronautas, né, em outro planeta diferente, e essa convivência, né, em isolamento, como é que vai ser. E por último, que também é muito importante, é como essa operação desse centro de lançamento em específico e esses resultados impactam diretamente, né, ou tem a ver com esses objetivos do desenvolvimento sustentável, também conhecido como os ODS, e as referências no final da pesquisa. Então, começando, antes de falar sobre o nosso design em si do centro de lançamento, tem aqui uma visão geral da nossa estação espacial. Então, você vê que ela é composta por diferentes centros. Então, aqui o centro de lançamento está bem aqui no cantinho da esquerda, o Launch Center, e um pouco distante, né, por questões de segurança, a gente tem o nosso Launchpad, que é onde que a gente vai ter o lançamento, né, e o pouso de veículos espaciais. Então, dando essa visão geral aqui, a gente consegue ver mais ou menos onde que cada estação está localizada. O design interno do nosso centro de lançamento. Tem aqui alguns critérios que a gente vai cumprir, que é essa questão de ser um habitat circular, né? Com 8 metros de diâmetro e 3 pisos. E algumas áreas, né, sugestões de ter nessa funcionalidade são dormitórios e camas para os astronautas, né, da infraestrutura, né, do centro de lançamento tá descansando, né, uma cozinha pequena, né, uma cozinha funcional, né, tudo a gente pensando de um modo funcional, como refeitório, banheiro, e um jardim vertical que a gente vai ter essa questão, mesmo a gente tendo a estufa, é importante, né, cada centro ter um seu jardim vertical com plantas e também, principalmente perto da cozinha, para ser utilizadas, né, na alimentação dos astronautas, um pequeno cultivo de plantas de pequeno porte também. E algumas funcionalidades e setores que a gente vai ver aqui. Então, aqui eu fiz mais ou menos como se fosse um mapa mental, né, uma visão geral do que seria interessante, né, que é formado, né, por 3 andares. Então, vai ter 3 pisos aqui. Foi dito como um ambiente de um hexágono. Seria bem interessante caso a gente queira ou necessite de uma expansão, né, de determinado centro. A gente estaria utilizando aqui. O hexágono, você vê que utiliza, né, menos espaço e fica melhor de acoplar uns nos outros. Então, aqui mesmo sendo por andar, né, assim, por alto, se a gente dá para ter uma boa noção, lá, alguma outra estação, o espaço entre eles, né,
fica de melhor encaixe, vamos dizer aqui. Então, eu pensei mais ou menos assim, como transformar uma coisa bem funcional, no primeiro andar sendo a cozinha com o refeitório e as plantas verticais. Então, essas fotos são mais para ilustrar mais ou menos o que ficaria. Então, aqui ficaria a mesa de jantar também. E onde que o pessoal poderia estar se reunindo, né, no primeiro andar, para ter uma conversa ou algo mais leve, não tão relacionado ao trabalho em si. No segundo andar seria mais aquela parte do descanso dos astronautas. Então, teria o dormitório, né, onde o astronauta vai ter para descansar, para dormir. É um local de leitura, caso ele queira ler algum livro por lazer, algum hobby. E o banheiro para fazer questões de higiene. E o terceiro andar estaria reservado, né, como estaria lá no topo, estaria um pouco mais isolado dessa questão de conversas ou coisas do tipo que poderia acontecer na cozinha. E como o segundo andar é um local mais quieto, indo para o terceiro também manteria essa questão para manter o foco em questão de pesquisas, estudos e reuniões. Então é onde que talvez ficaria, né, o melhor local para colocar os computadores, para ter os capcões dos centros, né, principalmente os centros de lançamento, que a gente está falando dele agora. E é mais ou menos isso. Na questão do centro de lançamento, eu achei interessante trazer essa ideia da área de quarentena. Aqui eu coloquei uma imagem de referência que seria mais ou menos, né, não só dessa área de quarentena, mas como eu imagino que seria toda a estrutura. Você vê que é uma estrutura bem tecnológica, moderna e ao mesmo tempo muito funcional. Então a gente consegue ver um exemplo de cama com uma luminária para o astronauta dormir, ou ler algum livro, ou fazer alguma pesquisa. A gente consegue ver os armários modulados, então ocupa menos espaço nessa questão assim, e é bem eficiente na organização. Tem um ar-condicionado, a porta, e tem também uma mesa retrátil para caso queira fazer, né, uma alimentação, algo do tipo. Tem local para armazenagem de suprimentos, alimentos aqui mais no canto de baixo da cama. E é isso. Um local bem funcional e ocupando menos espaço, né? Você vê que é interessante a gente trabalhar com isso, utilizar bem do nosso espaço de maneiras que não seja só para aquela função. Por exemplo, a mesa pode ser para se alimentar, mas também pode utilizar para trabalhar e assim por diante. Então, essa área de quarentena seria destinada para essa adaptação dos astronautas durante a chegada de Marte, por causa dessa questão de diferença de gravidade ou até mesmo do trajeto, né, do voo, para eles se acostumarem depois ao novo ambiente. E também, não só para a chegada, né, mas também na saída dos astronautas, né, do querido planeta vermelho, né, Marte, no intuito de evitar problemas de contaminação com algum resíduo de substância de Marte, né, que seria isso. Para não levar de uma forma, assim, não proposital qualquer outro resquício ou material, né, biológico ou qualquer coisa do tipo, que não seja de forma proposital, né, levar para a Terra ou trazer, né, alguma coisa da Terra que não seja, né, com um propósito, um objetivo aqui para Marte. Então, seria uma forma dessa interessante, onde que os astronautas ficariam antes de entrar no Launchpad, onde que entrariam os veículos espaciais para o lançamento. Agora, falando das tecnologias aplicadas, a gente tem várias opções, como, por exemplo, a impressora 3D, que a gente vai falar mais para frente, mais profundo, questão de ferramentas ou peças específicas para reparo, até mesmo objetos de lazer. Computadores, que é muito importante para a gente realizar as capcões, que são as reuniões com os demais departamentos da estação espacial, então uma forma da gente se comunicar, falar sobre relatórios, o sistema de armazenamento de dados, então a gente tem aqui uma foto, isso em grande escala, mas no centro de lançamento, até mesmo no centro de engenharia, pode trabalhar em conjunto para armazenar os dados de pesquisas, tantos de, né, para a gente guardar para enviar para a Terra, quanto da gente receber, né, alguma coisa. E o MOXIE, que é esse sistema de produção de oxigênio em Marte, que é bem conhecido também, que já foi mencionado pela nossa colega Yasmin. E uma outra coisa que eu achei interessante no centro de lançamento, também está aqui mais uma imagem para a gente ter mais ou menos uma noção, seria a sala de comando, né, que é onde que a gente ficaria o contato, né, manteria o contato com o Launchpad. Então aqui a gente vê painéis de controles, monitores, sensores, radar, e várias outras tecnologias que vão ajudar a gente, né, a ver se o tempo está favorável, né, para o lançamento, ou se tem algum imprevisto, ou se está tudo certo mesmo, para a gente se comunicar também com o pessoal da Terra.
E para manter essa comunicação, até mesmo com os astronautas, né, nos veículos espaciais, está aí a sala de comando, uma forma bem lúdica, bem equipada, para a gente ter mais ou menos uma noção de como seria aqui no centro de lançamento. Eu também pensei uma coisa muito interessante por conta dessa distância do Launchpad para o centro de lançamento, né, e da sala de comando ser uma distância um pouco grande, de ter esses rovers. Esse é um exemplo de rover lunar, né, que foi feito para os astronautas explorarem a Lua. A gente vai estar utilizando, né, a gente pode utilizar uma forma parecida para a gente explorar Marte. Então, não seja só para o deslocamento da tripulação até o foguete em si, até os veículos espaciais, mas também quando eles forem fazer essas atividades fora, né, da estação, tá utilizando. Então, pode utilizar, né, para se locomover para o centro de lançamento para um launchpad, ou até mesmo essas atividades fora da estação. Tem um exemplo de rover que seria interessante de utilizar. Aqui, no tópico 3, os recursos possíveis, né, para a gente gerar in situ ou transportados da Terra seriam principalmente, né, os alimentos e comidas desidratados, então toda essa fonte primária de alimentos, né, as plantas, a gente estaria trazendo para cá para a gente iniciar, né, a nossa plantação, eletrônicos e fontes de energias, né, os propelentes, os combustíveis para foguetes, né, os equipamentos principais e os suprimentos em geral que a gente estaria utilizando, e a partir dessas coisas básicas, a gente conseguiria, né, transformar em um pouco de maior escala os alimentos e se manter melhor em Marte. A questão da gestão do nosso centro de lançamento seria a seguinte, né? Tem um chefe de estrutura, também tem um assistente, né, o pesquisador e o técnico. Eu achei interessante trazer no primeiro cargo um engenheiro de software, que o perfil dele é o seguinte, né, ter esse conhecimento em projetar e guiar o desenvolvimento de sistemas e programas. Então, toda essa área de programar, a questão de manter funcionando a questão de comunicação, o banco de dados, processar os dados que são recebidos dos sensores, né? Toda essa questão da área de lançamento seria interessante ter um engenheiro de software para ajudar e conseguir fazer essa interligar, né, virtualmente toda a estação espacial. Então, seria esse perfil principal do carro, desenvolver os programas e sistemas para ajudar, né, nas operações do centro de engenharia. E as responsabilidades desse cargo seria manter o funcionamento da sala de comando, então toda essa questão de monitores, radares, comunicação de Marte com o pessoal da Terra e o pessoal do foguete, seria o engenheiro de software que estaria ajudando a gente, né, a utilizar esses recursos. Verificar as operações dos sensores, então sensores um, responsáveis, né, pelo foguetes ou coisas do tipo no centro de lançamento, administrar essa questão do banco de dados, né, como que a gente vai guardar essas informações, às vezes do uso de propelentes, ou a questão do gasto de combustíveis no rover e coisas do tipo. Então, administrar esse banco de dados é interessante e realizar essa manutenção dos programas. Então, para a gente utilizar uma plataforma para fazer os cartões e se comunicar. Então, ver sempre se está tendo um bom funcionamento dessas plataformas para estar conseguindo manter a comunicação. E o cargo 2, eu pensei no engenheiro aeroespacial, e o principal requisito, né, e qualidade dele seria ser especialista em propelentes. Então, essa questão de combustível de foguetes seria muito importante. Então, um engenheiro espacial com essa especialidade seria ótimo, até mesmo para ajudar no reparo, né, de aeronaves, de foguetes e de rovers. Também estaria para ajudar nessa questão dos propelentes, né, dos combustíveis e ter um conhecimento em desenvolver e realizar, né, essas manutenções. Então, esse seria, né, o perfil principal. E as responsabilidades é verificar a quantidade de propelentes, né, ajudar na manutenção e no funcionamento do launchpad e manutenção dos veículos espaciais. E o chefe da estrutura, né, o último cargo, que seria, né, também o principal, eu pensei no engenheiro químico ou elétrico, que estaria em conjunto, né, com o centro de lançamento, o centro de engenharia e também, quem sabe, o centro também de energia. Então, estaria estando em conjunto sempre vendo essa questão de áreas em comum, né, para estar ajudando, e o conhecimento na utilização de fontes de energia, né, para manter funcionando toda a aparelhagem eletrônica da sala de comando, ver que se está consumindo muita energia, né, que são aparelhos que precisam ficar ligados 24 horas, como os sensores e os radares,
E a responsabilidade desse chefe da estrutura, né, do centro de lançamento, é delegar as tarefas, né, para a tripulação e certificar o bom funcionamento dos rovers e analisar, né, essa questão de gasto e produção de combustíveis para os veículos. Nessa questão do tópico 6 do programa de treinamento de astronauta da nossa infraestrutura, seriam alguns pré-requisitos, né? Formação acadêmica, treinamento de astronauta em si, um curso de pilotagem, porque seria de muito bom útil, né? Todos os tripulantes têm esse conhecimento que em caso de emergência, né? A possibilidade de um não estar conseguindo cumprir essa função, todos estarem aptos a fazer isso. Conhecimento em sobrevivência, porque vão estar em um planeta, né, completamente diferente, explorando, então é muito importante ter essa questão de sobrevivência e a preparação também para os primeiros socorros e emergências médicas, porque caso aconteça alguma coisa, né, algum acidente, né, eles saberem, né, como se cuidar, né, e ajudar uns aos outros em relação a isso e ter uma excelente saúde física, né, que tendo uma boa saúde física, né, uma boa saúde mental também, ajuda muito no desempenho, né, no desenvolvimento, né, das atividades de cada astronauta. Aqui são alguns vídeos úteis do tema do centro de lançamento, então, nos tipos de motores criogênicos, separei aqui dois vídeos, né, um da NASA e um outro falando específico sobre isso, que é interessante para vocês darem uma olhada depois, e sobre o MOX, que é essa tecnologia de produção de oxigênio em Marte. Tem também um vídeo para ver posteriormente, que é mais aprofundado sobre esses assuntos. A questão desses recursos necessários para essas 2 semanas de isolamento, para alimentação, 1 quilo de alimento por dia, né, consumido para cada astronauta, 3 litros de água, né, para se manter bem hidratado, e a higiene, como por exemplo, né, para banho, escovar os dentes, essas coisas, né, 3 litros de água por dia também. Ter trajes e roupas, né, para ficar, né, trocando. E os tipos de alimentos disponíveis que eu achei interessante a gente falar são os reidratáveis, né, os termoestabilizados, que é guardado em temperatura ambiente, os irradiados e os frescos que vão ser colhidos nas estufas. Então, ter essa variedade de tipos de alimentos, né, não só em questão de qual alimento ser, mas e sim do tipo de armazenagem diferente, deixe com que tenha, né, mais opções de alimentos para levar ou para cultivar lá. Então, é bem interessante essa questão. E algumas orientações a serem fornecidas, né, às outras instalações e para a estação inteira. Essa questão de reportar os usos do rovers, por causa que o rover com certeza vai utilizar essa questão de energia ou essa questão de locomoção. Às vezes a quantidade de rovers não pode ser, né, a suficiente para todos, então reportar o uso para, como o rover é o principal, né, veículo para transportar o astronauta do centro de lançamento para o launchpad, para ter essa comunicação do reportar, né, dos rovers, vai ser interessante. Compartilhar o banco de dados, que assim o pessoal de todos os centros tem, né, aqueles dados de questão de sensores ou consumo de energia, para eles terem consciência também, né, do quanto está gastando, ou se o andamento, né, das pesquisas está tudo bem. E reportar também algumas alterações de informações dos sensores, principalmente. Então, talvez um sensor de energia, se tiver, né, uma questão, né, mais abaixo, a estação inteira saber, né, desse sentido, eles vão conseguir ter aquela economia de energia e ajudar, né, de alguma forma a resgatar de volta, né, a consertar talvez esse erro que esteja dando. E alguns protocolos, né, a serem seguidos nesse do centro de lançamento, das rotinas específicas, eu pensei no seguinte, né, que eles vão analisar, né, sempre essa rotina mais específica do funcionamento do banco de dados, os propelentes, as atividades dos sensores, o uso do rovers, além de deles terem em si, né, essa questão de atividade física e os momentos de refeição e lazer, que aí também ajuda, né, a priorizar a saúde mental, que como sempre é muito importante para eles conseguirem, né, com uma boa saúde mental, uma boa saúde física, eles conseguem ter um desempenho melhor, né, e conseguem ficar, né, conviver melhor em grupo. E os protocolos de segurança é a gente monitorar essa questão de armazenamento de propelentes, porque como pode ser uma coisa inflamável, alguma coisa, para não correr algum risco, né, de explosão. Mesma coisa com o funcionamento do launchpad e essa questão, né,
também nesse terceiro tópico, dessa questão de deixar o mousepad separado dessa sala de comando, questão de segurança, né? Que caso aconteça algum acidente, né, no lançamento, no pouso, ou enquanto o veículo estiver lá, não prejudicará, né, o assentamento como um todo. E esses capões diários entre os setores vai ser interessante para poder acompanhar a gestão de atividades. Nesse tópico doce, né, muito importante, que ajuda bastante a manter, né, o equilíbrio da saúde mental dos tripulantes, são essas atividades ocupacionais e entretenimento. Então, por exemplo, leituras, jogos, chamadas com familiares e amigos, né, chamadas de vídeos, como se fosse tipo um capcões que eles realizam entre as equipes, mas não sei com os familiares e amigos, né, filmes, músicas, e esse encontro, né, com o outro pessoal, né, dos setores da estação espacial. Então, ter essa questão de time e equipe, né, é muito importante, porque eles vão estar lá, né, presencialmente, sozinhos, só eles, só a tripulação inteira da estação juntos. Então, nada melhor do que ter um bom convívio entre eles. E essa questão da microprodução de alimentos, eu não vou passar muito a fundo, porque a Yasmin, a nossa outra tripulante responsável pelo centro de energia, já falou muito bem em relação a isso. Mas, só para reforçar um pouco, é utilizar a estufa para a produção de alimentos frescos e esse método, né, para tornar o cultivo mais eficiente, como essa irrigação automática, né, e utilizar plantas com um alto valor nutricional e essas hortas verticais, que além de economizar espaço, fica uma coisa melhor de administrar, né, a questão do cultivo dos alimentos. É o número 14 desses protocolos para impressão 3D. Então, cada centro vai ter disponível uma impressora 3D, então seria interessante de utilizarem nessa produção de ferramentas, né, caso precise de alguma ferramenta específica, ou caso quebre, está produzindo esse tipo de ferramenta para determinada coisa. Essas peças específicas para manutenção, né, porque nem sempre a gente vai ter todas as peças para conseguir repor ou fazer, né, completar a manutenção de algum. Então, peças bem específicas vão estar podendo ser utilizadas para impressão 3D. Os utensílios do cotidiano, como talheres e pratos, por exemplo, para talvez economizar espaço ou carga, não levar tantos em quantidade, e se for o caso, podem fazer, né, na impressão 3D e depois utilizar aquele recurso de aproveitar, né, esse filamento para produzir outras novas ferramentas ou peças específicas, né, para estar produzindo novas coisas com a impressão 3D. E, por último, uma outra dica é o que também pode ser utilizado para fazer objetos de lazer, como, por exemplo, o cubo mágico, né, que é uma ótima forma de entretenimento também. E agora os spin-offs, né, que vão ser feitos, né, as tecnologias do centro de lançamento, principalmente, que podem estar sendo utilizados aqui na Terra. São, entre eles, né, principais, as hortas e os jardins verticais, os móveis inteligentes, que são aqueles móveis, né, bem funcionais, que podem ser utilizados para diversas formas, alguns móveis retráteis, ou feito, né, sob medida, para estar economizando espaço, reaproveitamento, né, de espaços e decoração eficiente, como, por exemplo, aquela mesa que pode ser utilizada para refeições, então, a mesma coisa para o trabalho, aquelas nanocâmeras, né, que, por exemplo, vai estar, né, durante, espalhada, no caso, por toda a estação espacial, nos rovers, nos veículos espaciais. Então, as nanocâmeras são utilizadas, às vezes, aqui na Terra, ou podem estar sendo utilizadas também para questão de segurança, e esse sistema de automação de dados vai ser muito interessante para conseguir, né, armazenar e lidar com toda essa grande quantidade de informação que a gente utiliza aqui na Terra. No 16, no tópico 16, esses comportamentos dos astronautas, né, que trazem ensinamento aqui para a vida diária. Então, essa convivência, né, diária em grupo é muito importante, né, trabalho em equipe, para como vai estar só eles, né, isolados em outro planeta diferente. Então, essa questão toda, priorizar a saúde mental, porque boa saúde mental também é um bom desempenho, né, nas pesquisas na equipe, organização e planejamento de tarefas, manter um ambiente organizado e conseguir, né, juntos, né, superar essas dificuldades, alguns desafios que podem aparecer durante a estadia, né, em Marte. E por último, né, o mais importante assim é a gente ver também os impactos nas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né?
Lógico que um está interligado com o outro, mas eu separei três, assim, em destaque, né? Principais, como, por exemplo, priorizar sempre, né, a saúde física e mental. Tem aqui na ODS 3, que é a boa saúde e bem-estar. O Centro de Lançamento e Tecnologias, com certeza se encaixa, né, na ODS 9, que é essa indústria, inovação e infraestrutura. E o cultivo sustentável de alimentos, né, que está aí na ODS 2, que é a fome zero, e na ODS 12, que é o consumo e produção responsáveis. Então, a gente vai estar sempre, né, monitorando para não ter nenhum desperdício de alimento e, ao mesmo tempo, né, a gente vai estar criando nossa própria estufa para a gente alimentar os nossos astronautas. Aqui tem algumas referências que eu utilizei para fazer essa pesquisa, né, e essa apresentação, como o MOXIE, tipos de armazenamento de dados e como crescer plantas, né, no espaço. E aqui estão os meus contatos como LinkedIn, Instagram, Gabi Twitter, TikTok, meu telefone e meu e-mail. Obrigada, pessoal.